Olá, graça e paz, que bom ter você aqui compartilhando conosco esse momento muito especial. E hoje nós vamos começar aí um projeto novo, onde nós vamos compartilhar algumas leituras e comentar um pouco sobre essas leituras que nós vamos fazendo aqui, as citações. Então, à medida em que a gente vai lendo alguns textos, vamos compartilhando, vamos comentando, e você tem a oportunidade de participar desse projeto conosco. Deixa aí o seu comentário. Eu sou Alexandro, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Cambé e eu começo compartilhando com você um livro muito especial para mim que, na verdade, Deus nos deu a oportunidade de escrever, que é esse aqui, Perseverança, a Arte de Não Desistir. E esse livro ele é aberto com uma citação muito bacana que diz assim: eu odiava cada minuto dos treinos, mas dizia para mim mesmo: não desista, sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão. Quem disse essa frase aqui você vai encontrar por Muhammad Ali, que na verdade é um antigo pugilista super campeão da América chamado Cassius Clay. Era o grande Cassius Clay e ele destruía os seus adversários ali na hora das lutas, enfim. O boxe é conhecido por esse grande pugilista americano aí que fez história. Então você vai encontrar essa frase muito bacana. E essa frase é muito legal porque ela fala sobre a importância de você perseverar no preparo, para que quando chegar a oportunidade, você esteja então preparado para vencer esses momentos em que a vida abre para nós algumas chances que são verdadeiramente imperdíveis, porque se você deixá-la passar, não se sabe quando você vai ter uma chance dessas novamente, não é verdade? E pensando na perspectiva do reino de Deus, pensando na perspectiva bíblica, não é diferente. Deus nos dá oportunidades e nós precisamos estar preparados. Nós temos um estudo, um discipulado com homens e nós estávamos meditando justamente sobre isso dentro de um curso sobre hombridade da Universidade da Família, um curso muito bacana que a gente está tendo a oportunidade de ministrar aqui na nossa igreja, que é Homens Fortes em Tempos Difíceis. E lá o autor trabalha essa ideia. Muito mais do que a gente pedir a Deus que nos dê oportunidade, nós precisamos pedir a Deus que nos prepare o coração para que quando a oportunidade chegar, nós estejamos preparados para aproveitar cada uma delas. Bom, essa aqui é simplesmente a frase de abertura do livro, né? E nós começamos esse livro aqui contando a história de um personagem muito especial também, uma história verídica, que ele é conhecido como Lois Zampirini, que ele foi, na verdade, uma pessoa que é um símbolo de perseverança. A história dele é super inspiradora. E eu conheci essa história num filme que eu assisti chamado Invencível, um filme dirigido pela Angelina Jolie, e ela conta a história desse personagem super importante. Vou ler aqui um trecho, inclusive foi até a nota de um artigo escrito na Folha de São Paulo, e diz assim, ó: Zampirini tinha então 19 anos, mas já vivera muito. Escapara 2 vezes da morte e ainda teria muitas vezes sua vida ameaçada ao longo da Segunda Guerra Mundial. Foi prisioneiro de guerra dos japoneses, vítima de torturas impensáveis. Voltou vivo quase por um milagre, mas em pouco tempo sucumbiu ao estresse pós-traumático. Entregou-se à depressão e à bebedeira, de onde saiu depois de uma epifania religiosa. O que a Folha de São Paulo chama de epifania religiosa, na verdade, foi a experiência de conversão que ele teve. Então, continua a leitura aqui e à medida que a gente vai lendo e vamos comentando, tá? Zamperini se tornou atleta olímpico depois, por circunstâncias de um mundo em guerra, tornou-se herói. Aos 19 anos, como lemos acima, ele foi o jovem americano que se qualificou para os Jogos Olímpicos de Verão de Berlim, Alemanha, em 1936.
Depois de sua participação nas Olimpíadas, Zampirini foi convocado para engrossar as fileiras da aeronáutica norte-americana. Foi em uma missão que ele iria começar a viver os dias mais difíceis de sua vida, quando o avião onde ele estava teve problema nos dois motores e veio a cair em alto mar, onde passou 47 dias sendo capturado pela nação inimiga japonesa. Foi como prisioneiro de guerra que o nosso personagem teve contato com seu mais cruel inimigo, o sargento nipônico Matsushiro Watanabe, um homem cruel, possuído por um ódio contumaz. Essa experiência você pode assistir nesse filme chamado Invencível, que vale super a pena. Tempo atrás estava disponível na Netflix, agora não sei se está mais, mas procure esse filme que você vai gostar demais de conhecer mais profundamente a história desse personagem. Continuo. Foram dias de tortura, de fome, de perseguição, saudades e dor. Mas tudo isso não foi o suficiente para fazer Zampirini desistir. Uma das cenas mais impactantes apresentadas pelo filme dirigido por Julie foi reservado para o final, quando o nosso herói foi obrigado, sob perigo de morte, sustentar sobre os seus braços enfraquecidos uma pesada tora de madeira levantada acima da cabeça. Mesmo com a desnutrição e fraqueza de seu corpo franzino, ele não desistiu. Perseverou por muito tempo, por mais tempo que poderias pensar. O que parecia uma sentença de morte certa tornou-se testemunho de um homem que viveu o improvável, para contar a história de um ser humano invencível. Viveu o improvável para contar a história de um ser humano invencível. Conta ainda que depois de voltar para casa, enfrentar os constantes pesadelos que o atribulava terrivelmente, alcançou descanso e paz ao entregar sua vida à fé cristã. Zampirini passou a visitar antigos colegas prisioneiros com ele na guerra. Então foi que lhe surgiu a oportunidade mais inusitada, ir até o Japão e falar pessoalmente com o seu algoz, conforme registra a revista eletrônica Aventuras na História. Olha só o que conta pra gente essa revista. Em 1988, o americano Zampirini foi convidado a carregar a tocha olímpica no Japão. Olha que interessantíssimo isso, né? E convidou o seu torturador para um encontro. Sem sucesso, os dois não se encontraram e Luiz escreveu uma carta para entregar a Matsushiro. Eu dediquei a minha vida a Cristo. Eu dediquei a minha vida a Cristo. Substituo o ódio que eu tinha de você. Cristo disse: perdoe os seus inimigos e reze por eles. A história de Zampirini é apaixonante. São cenas da vida real que nos tiraram de onde estamos e nos faz chorar, pensar, sofrer e celebrar suas conquistas como se fossem um familiar, um irmão nosso, alguém de dentro de nossa própria casa. O que muitas vezes não conseguimos entender é que a profundidade, o processo e o tempo entre a dor e a glória. Há um processo entre a dor e a glória. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para a gente pensar. Porque temos os nossos sonhos, os nossos objetivos, mas nos esquecemos que antes de chegarmos lá, antes de alcançarmos aquilo que nós estamos chamando aqui de glória, ou seja, a conquista máxima de nossos objetivos, há um processo, há um caminho a ser seguido, e isso não pode ser ignorado. Finalmente, esta é uma história real com um final feliz, mas marcado por muitas cenas de desespero, angústia e solidão. Portanto, o que faz de pessoas comuns tornarem-se extraordinárias é a capacidade de prosseguir, de dar mais um passo, acreditar mais uma vez, ainda que seja por mais um dia, ainda que seja somente por mais um dia. É a capacidade de acreditar, a capacidade de perseverar, a capacidade de ir em frente, mesmo que seja por mais um dia. Isso faz de pessoas comuns pessoas extraordinárias. É difícil catalogar as vezes que ele pensou em desistir, o Zampirini, né?
quando a tormenta foi mais intensa, mas ele preferiu negar seus sentimentos, preferiu contrariar a lógica do sofrimento, e então o que lhe era para destruir se tornou no que o promoveu, foi o que o exaltou, colocando-o acima de seus iguais. Um passo de perseverança te consegue muito mais do que muitos sonhos que se perdem pelo tempo. Há muitas pessoas enfrentando seus limites, tendo de conviver com muitas situações difíceis e inevitáveis, quer seja o término de um relacionamento ou mesmo luto, quer seja o abandono ou uma grande catástrofe. Seja como for, para os que se vão, já foram, no entanto, aos que permanecem. A estes resta retomar mais um instante, caminhar por mais um tempo, e a estes está reservada a coroa da glória. Para eles serve o discurso do descanso, as doces palavras do Salvador que diz: vinde a mim, vinde benditos de meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso significa que, enquanto nós estivermos aqui, precisamos continuar avançando. A fé que o Senhor colocou no nosso coração, a fé salvadora, a fé que nos move em direção ao Pai, que nos move em direção à eternidade, é a fé que nos diz que enquanto aqui nós estivermos, nós precisamos continuar a nossa caminhada de forma perseverante, de forma perene, no sentido de não desistirmos, mas vivermos cada dia que o Senhor nos dá a oportunidade. Neste livro, iremos compartilhar um pouco sobre perseverança, um termo cheio de boas lições que nos orientam e motivam a continuarmos na caminhada como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, o nosso Salvador. A Ele seja a honra, a glória para sempre. Amém. Portanto, eu termino esse nosso primeiro papo aqui, esse podcast, não sei como é que eu vou chamar isso, na verdade, esse projeto, onde eu vou compartilhar algumas leituras, e começo com a leitura do nosso livro, Perseverança, a Arte de Não Desistir, falando e comentando essas oportunidades que a gente tem. Na verdade, são as experiências da vida que podem dar a chance de outras pessoas que vêm depois de nós não passar pelo caminho estreito e o caminho difícil que nós já percorremos. Eu termino nosso vídeo de hoje dizendo para você o seguinte: torne os seus dias difíceis e dias difíceis que você venceu, aleluia, né? Glória a Deus por isso, mas torne os seus dias difíceis em uma grande oportunidade para aqueles que vêm depois de você terem a oportunidade de caminhar por um caminho plano e mais suave. Deus abençoe você, e nós encerramos nosso vídeo de hoje por aqui. Deus te abençoe, fica com Deus.